Tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo do canal Salmo Flu, e vai ser logo um pós-jogo com vitória dentro do Maracanã, como tinha que ser. 2-1, Fluminense 2, Palmeiras 1. Resultado excelente para nossas pretensões de Libertadores. Mas antes de começar a falar do final do jogo, antes de falar sobre o John Kennedy, que jogou muito, antes de falar sobre o John Arias, que jogou muito, antes de falar sobre o cracaço Marcelo, antes de falar sobre o Martinelli, que jogou muito de primeiro volante, antes de falar de Marlon, que jogou pra caramba, antes de falar de Fábio, que fez defesas assim incríveis que garantiram o resultado, antes de falar da boa atuação do Fernando Diniz nas substituições, eu quero falar sobre a escalação inicial que me assustou quando eu vi ela, quando começou a circular por aí pelo GE, ou outros veículos de comunicação, que é com Martinelli, de primeiro volante, de primeiro homem, e Danielzinho, com toda a sua força, de segundo volante ou camisa 8. No final ele atuou ali mais como quase um assistente do Marcelo, mas graças à desenvoltura de John Arias e Léo Fernandes isso acabou dando certo. Léo Fernandes que não fez uma boa partida no primeiro tempo, mas se a gente parar para pensar, o Léo Fernandes está chegando agora. É um jogador que entrou bem durante as partidas, vem entrando bem durante os jogos. No último jogo entrou e fez diferença. Talvez ele seja um jogador, principalmente agora que está pegando mais confiança, começar a entrar no segundo tempo, para mudar de jogo. Ele muda totalmente os jogos. E outro ponto a se destacar é que ele entrou hoje e pelo lado dele o Samuel Xavier jogou bem, fez uma bela partida defensivamente, mas o Samuel Xavier não é um lateral mais de ultrapassagem, não é um lateral que fica fazendo ultrapassagem, até porque ele tem que segurar um pouquinho mais para poder o Marcelo ser liberado para jogar no meio, jogar em todas as posições. O Samuel não sobe tanto. Eu não sei se vocês têm reparado, mas o Samuel ele não tem cruzado, por exemplo, na linha de fundo, ele não vai até a linha de fundo, ele não é o lateral de ir para a linha de fundo. Ele é o lateral que prende um pouquinho mais, que às vezes vai pro meio, vai jogar pro meio, então o Léo Fernandes acaba ficando um pouco preso ali na lateral. Eu prefiro o Léo Fernandes quando ele entrou bem jogando ali no meio campo. Lógico, ele precisa pegar ritmo, ele precisa pegar ali, ele precisa pegar... Deixa eu falar, vou cortar. Precisa pegar entrosamento com o time. Então ele precisa ali pegar um entrosamento com o time, ele precisa pegar entrosamento com o John Arias, ele precisa pegar entrosamento com o Cano, ele precisa pegar entrosamento com o Ganso, ele precisa pegar entrosamento com o Keno, ele precisa pegar entrosamento com o time. Porque nitidamente ele tá fora de entrosamento. Na partida passada, que ele jogou bem contra o Argentino Júnior, na Libertadores, muitas vezes o John Arias fez a ultrapassagem, ele não deu passe, ou o Léo Fernandes fez a ultrapassagem e o John Arias não deu passe. Por quê? Falta de entrosamento, falta de saber a hora de dar o passe, a força do passe, saber a velocidade do companheiro, você sentir ele. Tem hora que você sente quando o companheiro, você pode dar um passe um pouquinho mais forte, você sabe que ele vai pegar. Então eles dois precisam pegar esse ritmo, precisam pegar esse entrosamento. Pegando esse entrosamento, acredito eu, posso estar falando uma besteira aqui, mas que o Fluminense tem ali um ataque de dar inveja em muito time, coisa que nível acima até de nível de Flamengo, nível de Palmeiras, nível de River Plate. A gente tem um ataque que bota medo em qualquer defesa, com Keno, John Arias, Cano, Ganso. No lugar do Ganso eu colocaria o Léo Fernandes, mas o Ganso entrou muito bem hoje. Mas vamos lá, voltando aqui, né? Martinelli e Danielzinho fizeram ali, estavam ali na volância, e o meu maior medo era Richard Rios, é o nome do volante? Enfim, depois eu coloco aqui, porque eu não tô lembrando o nome dele. O volante do Palmeiras deitar em cima dele. A sorte é que o Palmeiras não colocou ali os seus melhores jogadores no meio campo. Então a gente não teve um jogo tão truncado no meio campo. E o John Kennedy e o Cano, principalmente o Cano, eu vi muita gente comentando na internet, o Cano tá ficando muito longe da área. Mas é porque a ajuda que ele tava dando defensivamente, na marcação, na pressão de bola, na pressão de saída do Palmeiras, que fez a gente ter ali a superioridade. Ele, o John Arias, tanto que o segundo gol do Fluminense vem de uma sequência de bolas roubadas no ataque. O Fluminense consegue roubar uma bola, o John Arias consegue roubar a bola, enfiar para John Kennedy faz a jogada, corta lindamente o Gustavo Gomes, deixou o Gustavo Gomes sem pai nem mãe. A bola sobra ali no John Arias, o John Arias ia fazer um golaço, porque o goleiro deles é absurdo. Ele faz a defesa, sobra no pé do John Kennedy empurra para o fundo do gol, 2-1. O ataque, né? O ataque também foi uma novidade ali, John Kennedy e Cano. Muita gente reclamando, como eu disse, né? Do Cano saindo muito da área, eu reclamei muito. Mas eu não sei se vocês têm reparado nos últimos jogos que o Cano, ele tem evoluído na parte técnica. Eu sei que vai parecer um absurdo. Mas depois eu quero que vocês puxem. Por exemplo, Argentino Júnior, a bola que sai do Diogo Oliveira, Diogo Barbosa, é do Cano. O Cano enfia a bola pro Diogo Barbosa. Ele sai na cara do gol e sofre o pênalti. O Cano tá fazendo umas viradas de bola, eu acho que ele tem treinado bastante isso. O Diniz tem treinado bastante, ele tem se aperfeiçoado, porque o Cano ele tem tido boas tomadas de decisões nos passes. Ele tem deixado de fomeagem. Lógico, no segundo tempo, quando tava 2-0, ele viu ali várias oportunidades de chutar em que ele poderia ter. Ele deu 2 chutes ali que ele poderia ter enfiado a bola com o Marcelo, por exemplo. E o Marcelo, 1 contra 1 ali contra qualquer lateral do Brasil, vai levar muita vantagem. Então, se ele toca aquela bola, ele provavelmente seria gol. Outra partida do Marcelo, incrível, né? Chovendo molhado. Marcelo passando
o trator em cima de qualquer lateral, qualquer ponta. É incrível, ele não leva desvantagem em duelo, não leva desvantagem em duelo 1 a 1. As interceptações dele são incríveis, posicionamento, o senso de posicionamento dele. Se vocês pararem pra pensar, o Marcelo ele quase, não vou falar nunca, mas quase nunca durante uma partida ele precisa correr atrás dos pontas. Lógico, ele tem a ajuda ali do John Arias, do Keno, de outros jogadores. Mas, mesmo sem a ajuda, por exemplo, no segundo tempo entrou o Arthur. O John Arias ele afunda um pouco mais, porque o Mike entrou, né, ali para poder explorar a velocidade. O Abel tentou ele explorar a velocidade naquele canto com Arthur, Mike, e colocando o Rony caindo um pouquinho mais ali pelo lado, tava caindo mais ali pelo lado esquerdo, né, no lado direito da defesa do Fluminense, mas flutuando bastante junto com o Flávio Lopes, para empurrar a defesa do Fluminense e garantir a velocidade. Até porque chegou no momento da partida que a gente estava com Felipe Melo, David Braz e Marcelo e Guga lá na zaga. Então era uma linha de zaga ali totalmente lenta, né? Uma linha de zaga mais lenta. Mas mesmo assim, o Fluminense soube jogar. O Marcelo se posicionou muito bem. Um ponto, quando o Marcelo veio, eu jurava que ele ia ser -1 na defesa. Eu tinha esse receio de ser -1 na defesa, atrapalhar muito. Mas eu estava acostumado com outro tipo de jogador, né? Eu estava acostumado com o Egídio, com o Danilo Barcelos, com o Caio Paulista de lateral esquerdo. Ourinho, eu tava acostumado com esse tipo de lateral, né? Agora com o Marcelo é outro nível, é extra classe. A jogada que ele faz, aquele passe que ele tenta girando a bola e tenta dar um passe, cara, é coisa de gênio. Se aquela bola passa, o Cano tava na cara do gol. O Cano ia estar na cara do gol e ia ser gol. O Cano na cara do gol é mortal. Então aquele passe é coisa de genial. Outra coisa que é coisa de gênio, o Marcelo, ele tá sempre se posicionando no lugar certo na hora do ataque. Eu sei que isso não tem tanto destaque durante a partida, mas eu fiquei reparando. Tem um lance que o John Arias ele corre na ponta, ele recebe um lançamento na ponta, ganha do zagueiro, tenta fazer um cruzamento no Cano, mas a bola é interceptada pela zaga do Palmeiras. Mas se o John Arias tivesse levantado a cabeça um pouquinho, depois o Marcelo até reclamou com ele, o Marcelo estava entrando completamente sozinho do outro lado da área. Ou seja, o Marcelo está sempre se projetando dentro da área, ele está sempre se projetando na entrada da área. Falta só alguém dar um passe ali para ele. Eu não sei se o elenco do Fluminense está percebendo essas ações do Marcelo, mas se deixar ele rolar, se rolar para ele na entrada da área, toda hora ele está livre. Toda hora ele está entrando livre na entrada da área. Dali é gol. O Marcelo já provou contra o Flamengo na final, contra aquele chute que ele deu, se eu não me engano foi contra o Inter, que ele chuta e o goleiro defende. Eu não tô lembrando agora se é contra o Inter. Mas enfim, o Marcelo ele resolve ali da entrada da área. Então toca pra ele que ele vai tentar resolver ali. Outra coisa também, o Cano, né? Partida incrível do Cano. Não na parte ofensiva também, produzindo jogada, mas principalmente na parte defensiva. O que ele ajudou o Fluminense hoje na parte defensiva foi brincadeira. A gente não sentiu tanta falta do meio campo mais robusto por causa do Cano. Por causa do Cano, do John Arias. Se vocês repararem no primeiro tempo, ali no primeiro tempo, quando o Palmeiras esteve melhor que o Fluminense, a gente não toma um gol porque o Cano ele ajuda ali o meio campo. Tem umas 3 arrancadas que o Cano rouba a bola e gera um contra-ataque pro Fluminense. Então a gente conseguia ali ter o desafio com o Cano e o John Kennedy fazendo uma partida de pivô. Nível, não vou falar nível Fred, mas um nível assim muito absurdo o pivô dele. Ele ganhou quase todos no pivô. Os zagueiros do Palmeiras estavam ficando desesperados com ele. O que ele fez com o Gustavo Gomes no lance do segundo gol, repito, é coisa incrível. E assim, é um time reserva, foi um time um time alternativo, né? Mas que nos enche ali de esperança, principalmente a partida ali contra o Argentino Júnior, que a gente vai ter a volta dos nossos titulares, né? E vai ter o Diogo Barbosa jogando ali na lateral esquerda. Não é a mesma genialidade do Marcelo. Eu fico triste toda vez que o Marcelo sai, ou por exemplo, quando o jogo acaba, eu fico pensando, pô, eu queria ver mais o Marcelo jogando. Ou quando a bola tá ali perigando na esquerda e ninguém toca pro Marcelo, me dá uma agonia, eu falo, toca pra ele que ele vai fazer uma coisa diferente. Então, ter um jogador assim no time é uma coisa incrível. O Ganso entrou bem no jogo. Esse é meu primeiro pós-jogo, então eu ainda estou aprendendo como é que eu vou fazer esse formato. Talvez no próximo vai ter notas, nesse eu não vou dar notas. Na verdade eu vou dar nota sim, mudança aqui de última hora. Vamos lá. Fábio, nota 8. Nota 8. 8 não, 9, merece 9. Se não é aquelas defesas que ele faz no segundo tempo, a gente tava ferrado. No primeiro tempo, ele que faz aquela defesa que a bola passa ali perto do Endrick. Endrick ficou no bolso do Marcelo, importante dizer, Endrick ficou no bolso do Marcelo. E Marlon, que partida do zagueiro Marlon. Um joelho ruim, correu, ganhou na corrida do Rony. Ele só tem que tomar cuidado um pouquinho com o braço dele, porque eu percebo que ele é um zagueiro um pouco maior. Então, o braço dele, e zagueiro acostumado com o nível Europa, né, de arbitragem, aquelas faltinhas de braço não são marcadas, aquelas faltinhas aqui, ó, de você crescer o corpo para poder segurar o atacante. Então, ele tem que tomar cuidado com isso, ele tem que se adaptar novamente. Bela partida. David Braz também, bela partida. Eu tava com medo ali de como seria essa coisa aí do David Braz. Vamos lá. Samuel Xavier. Achei uma boa partida do Samuel Xavier, mas como eu não dei nota pra ele contra a Argentina Júnior, vou dar nota agora. Pra mim é nota 8. O sistema defensivo todo do Fluminense foi muito bom, se vocês pararem pra pensar. Só foi começar a ter chance do Palmeiras mais pro final do jogo. David Braz. David Braz, nota 7. Foi um bom, jogou bem, mas
É um pouco limitado tecnicamente. Marlon tá pegando ritmo, assim como o Léo Fernandes tá pegando entrosamento com o time. Tinha umas bolas ali na saída de bola que dava pra ele dar uma enfiada ali, por exemplo, ter mais coragem pra dar uma enfiada entre os atacantes, porque o Martinelli, o Danielzinho, ficavam toda hora passeando ali atrás da zona, por exemplo. Aqui tava a zona de expressão do Palmeiras e aqui tava o Danielzinho. Aqui tava a zona de pressão do Palmeiras. Aqui tava a zona de pressão do Palmeiras. Os dois zagueiros com a bola aqui. Em vez de enfiar a bola aqui, às vezes ele abria a bola aqui e o Marcelo, por exemplo, estava marcado. Ou se não, ficava com medo e voltava a bola pro Fábio. E aí o Fábio era pressionado e o Fábio era obrigado ao chutão. Mas ajustando esses pontos, é o time que tem um pouquinho mais de coragem. É o que o Diniz fala. Eu sou dinizista, tá? Se vocês não são, desculpa, mas eu sou. É ter coragem pra sair jogando mesmo por baixo. Por exemplo, teve um lance, que é o lance do chute do Cano, que o Marcelo passa na ponta, que o Cano vai e finaliza. É uma saída de bola perfeita do Fluminense. O Fluminense sai saindo a bola, tocando a bola, é linda aquela jogada. E aí acaba que o Cano finaliza, mas se o Cano, por exemplo, dá o toque no Marcelo, provavelmente o Marcelo ia devolver nele, ou ia enfiar pro John Arias entrando na área, poderia sair um gol ali. Então é ter mais coragem ali pra jogar, ter mais entrosamento da zaga. Claro, era uma zaga reserva, não era a zaga titular, mas o Fluminense tem mais essa coragem. Vou dar ali 6,5 pro 7 pro Marlon, achei que jogou bem. Marcelo, eu não vou dar 9,5, porque pra mim o Fábio foi muito bom. Mas eu vou dar 9 ali pro Marcelo. E o 9,5 pra mim nessa partida já tem dono. É o menino, é o JK, é o presidente, é o urso, matador de urubu. O cara é brabo. Martinelli fez uma boa partida. Marcando duro, marcando forte, coisa que a gente, quando é o Mortonelli, a gente fala, né? Que a gente critica ele, mas ele jogou bem. Vou dar ali 7 pra ele também. Danielzinho jogou bem, fez ali um feijão com arroz bem feito. E todo feijão com arroz bem feito merece um 6,5 tá bom pra ele. Em relação ali a Léo Fernandes, Léo F e John Arias, nossa dupla de pontas / meias. John Arias, chovendo molhado, né? Falar dele, vou dar um 8,5 ali pra ele, mas o cara é gênio, o cara é craque. E não tem todo o reconhecimento. Se ele jogasse no Flamengo, tudo que ele joga aqui, se tivesse um jogador do Flamengo jogando o que ele joga, se tivesse um jogador do Palmeiras jogando o que ele joga, o que a mídia tá rasgando esse jogador era brincadeira. O John Arias, ele pega ali entre 3, 4 jogadores e resolve. É assim, é impressionante. Ele pega marcado, ele passa no cara, ele vai pra dentro do cara e passa. O Léo Fernandes, a gente teve uma nota ali, eu vou dar uma nota pra ele, 6. Pra mim não foi bem no jogo, mas assim, não comprometeu, mas não foi bem. O Cano fez uma partida muito boa, fora das câmeras, uma partida muito boa ali, fazendo um trabalho sujo, então eu vou dar ali 6,5 pra ele também. E o JK, como eu falei, né, sendo coerente, 9,5. Os jogadores que entraram, o Lima, pra mim, entrou bem, mas pra mim ele tá com falta de confiança. E por causa dessa falta de confiança, vou dar ali um 6,5 pra ele. A mesma nota pro Ganso. Entraram bem, não comprometeram. Claro, o Ganso ali ele entrou mais pra segurar um pouco mais o jogo. Teve que se defender, acabou mudando ali um pouco a característica do jogo, né? Não é um jogo que vai se destacar tanto. Mas foi bem. O Lelê. Mudou pra camisa 18. Achei que ia melhorar. O do Marcelo enfiou aquela bola de jurava que ele ia fazer o gol de cabeça. Mas o Lelê tá sendo um caso complicado. O Lelê eu vou dar 5,5 pra ele, é uma nota ruim. E acho que ele tem que ficar um tempinho no banco, tem que voltar ali pro banco um tempinho, Diniz conversar com ele, botar o Fred pra conversar com ele, alinhar ali as expectativas, conversar com ele, ver o que ele fazia antes que ele não tá fazendo agora. Eu tô sentindo ele um jogador muito desconcentrado nas partidas. Então ele se concentrar um pouquinho mais, correr um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de confiança. E talvez ficar no banco um tempinho, ficar fora um tempinho, conversando ali com o Diniz, conversando com o Fred. Talvez ele melhore. Daria a chance ali pro Cauã Elias, que é um jogador excelente na base. Daria uma chance pra ele. Daria uma chance também pro João Neto. Subiria os dois ali pra poder testar pros próximos jogos. Porque infelizmente eu acho que o Lelê, a gente vai ter que trabalhar muito o psicológico dele. É um cara que tá sentindo muito, primeira vez ali num clube profissional, num clube de alto nível. Ele fez um carioca excelente. A gente não pode pensar que ele é um jogador ruim. Talvez ele seja um jogador que seja sem confiança. Então a gente precisa trabalhar a confiança dele. Mas pra isso a gente precisa dar um tempinho no banco. Em relação ao Felipe Melo, entrou bem ali, né? Entrou pra segurar o jogo. E cumpriu o papel dele de segurar o jogo. Então vou dar um 6,5 pra ele. Vou dar um 6 pra ele também. E essas foram a nota. Primeiro pós-jogo aí no Samu Flu. Não sei se esse vai ser o nome oficial do canal. Mas por enquanto é isso. E fiquem ligados aí pra mais novidades. Quase 20 minutos. Esse primeiro vídeo que não vai ter tantas edições, então vou manter alguns errinhos.
E vou pedir para vocês seguirem aqui o canal, curtirem o vídeo, primeiro vídeo aqui do canal. Pós-jogo, Fluminense 2, Palmeiras 1. Vambora, que terça-feira a gente vai se classificar no Maracanã. Falta pouco pra glória eterna e vamos pra cima.